começar a falar aí. Sou daqui, o aluno Wellington Santos, mais conhecido também como Cafuné, a escola Júlia Vasco Ferrari com a letiva Isso Aqui é uma Guerra. Vamos falar um pouco sobre as causas e as consequências da Segunda Guerra Mundial. Iniciando com as três principais causas da Segunda Guerra Mundial, temos por primeiro a quebra do Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e proibia que tivessem mais de 100 mil soldados e a indústria de arma pesada. Nesse mesmo período, a Itália fascista e o Japão também estavam se armando, mas ninguém se arma se não for para uma guerra. Tudo estava iminente, tudo estava fazendo sentido, porque a guerra já estaria começando, todos estavam se armando para o início disso. A qual foi considerada a segunda principal causa foi a expansão territorial da Alemanha nazista, que foi considerada a principal causa que originou a Segunda Guerra Mundial, com a ideia de Hitler de expandir o território da Alemanha e ampliar dessa forma a obtenção de poder e recursos materiais, principalmente as matérias-primas. Esses objetivos seriam conquistados, de acordo com as intenções nazistas, através da guerra. Os objetivos militaristas e expansionistas também se faziam presentes. No final da década de 1930, na Itália fascista de Mussolini e no Japão. Mussolini foi quem inspirou Hitler no uso do armamento, que fez com que o Hitler começasse a usar a mesma coisa e que Hitler atacasse pelos ares, pela terra e pelos mares. O terceiro item da lista das causas sobre a Segunda Guerra Mundial é o revanchismo e rivalidades. Sentimento revanchista de quem perdeu na Primeira Guerra Mundial e agora está querendo recuperar em forma de vingança o seu território. Respeitando o Tratado de Versalhes e iniciando a Segunda Guerra com a ideia de querendo recuperar o território da Alsácia-Lorena, que foi tomado pela França. Ou o corredor polonês, que é a passagem para o mar que os alemães foram obrigados a dar para a Polônia após a derrota da Primeira Guerra Mundial. Como sabemos, somente ideias de governos não são suficientes para causar uma guerra, ainda mais uma de grandes proporções como foi a Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de setembro de 1939, Hitler colocou em prática seu plano e invadiu a Polônia. Inglaterra e França declararam guerra contra a Alemanha, dando início ao maior conflito bélico de todos os tempos. Agora, com as consequências da Segunda Guerra Mundial, temos por primeiro as mortes. A maior e pior consequência da Segunda Guerra foi, sem dúvida, os milhares de soldados e civis que foram mortos durante o conflito. Não foram somente os judeus que sofreram com os campos de concentração. Milhares de poloneses, ciganos, homossexuais, eslavos, entre muitos outros, tiveram o mesmo fim. Com aproximadamente 67 milhões de mortos entre militares e civis, a Segunda Guerra Mundial foi a mais mortífera já conhecida na história. Agora, por segundo, temos o início da Guerra Fria, período em que duas potências mundiais nucleares, Estados Unidos e União Soviética, iriam disputar indiretamente para mostrar quem tem a melhor ideologia, sendo os Estados Unidos capitalista e a União Soviética comunista. A derrota da Alemanha na Segunda Guerra marca o início deste conflito indireto, já que os Estados Unidos e a União Soviética nunca se enfrentaram militarmente, por medo de uma guerra nuclear. Em 13 de agosto de 1961, foi construído o Muro de Berlim. Como a cidade ficava no território da Alemanha Oriental, o muro foi construído de forma a que circulasse toda a parte ocidental. Por terceiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos, conhecida como DUDH, surge em 10 de dezembro de 1948, como resposta aos atos desumanos cometidos especialmente pelos nazistas. A declaração tem como principal objetivo evitar que horrores como os campos de concentração nazistas, o extermínio de um grupo, o trabalho escravo, sejam cometidos. Completando 70 anos em 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos defende que todos os seres humanos têm direito à liberdade e igualdade, independente do sexo, cor, religião ou preferência política. Nenhum ser humano pode ser submetido à tortura ou tratamento desumano. Todo ser humano tem direito à vida. Que passemos a viver eternamente em tempos de paz e de muita fé. Axé e luz.
matar minha bike.